O que está por trás da notícia? Como um repórter consegue chegar exatamente no local onde está sendo apresentado um suposto traficante? Qual o trabalho que é feito por trás das câmeras? O programa Como se faz, como funciona, hoje vai esclarecer todas as dúvidas sobre o dia a dia do jornalismo paranaense. Do noticiário diário ao esporte, da produção de programas de entretenimento à seriedade na frente do vídeo na hora de se apresentar a notícia. Hoje você vai saber como funciona uma televisão. Boa noite. Quem assiste a um telejornal pode não ter ideia do tamanho do trabalho que é levar as notícias ao ar de forma isenta, sem falhas nem erros técnicos. Para que tudo dê certo e você que está em casa fique bem informado, uma grande equipe de profissionais é envolvida na produção da notícia no telejornalismo. As notícias chegam à redação da televisão, na maioria das vezes, por meio de telefonemas, de fax e de e-mail. O pauteiro é o jornalista que não sai da emissora. Ele é quem primeiro analisa o que pode virar notícia, a chamada sugestão de pauta. São várias informações, fatos, uma denúncia que chega para mim por e-mail, ou alguma informação que eu peguei na internet e que pode, com outra informação, virar uma matéria legal. Quando eu reuni todos os meios que eu poderia para pegar sugestões, que eu chego aqui e olho vários meios, BIP, e-mail, internet, jornal, eu reúno essas sugestões, preparo de várias formas e apresento numa reunião de pauta para ver o que pode virar uma matéria dessa sugestão e o que não pode virar uma matéria. Para que a sugestão de pauta vire uma reportagem, o pauteiro precisa pesquisar o assunto. Ele agenda entrevistas, lugares para a realização de imagens e programa como será o trabalho do repórter. Depois que eu reuni com a equipe a reunião de pauta, eu vou pegar essas sugestões e vou tentar encaixar de uma forma logística isso. Então, eu não posso mandar uma pauta às 8h30 no centro, uma às 10 horas da manhã lá num bairro mais longe e voltar para o centro. Eu preciso encaixar isso, que além de ter tempo para matérias, tem um tempo hábil dentro do carro para fazer essa matéria. Então é uma questão de que pensar se vai dar certo e principalmente se o repórter e a equipe vão ter condições e tempo para fazer tudo isso. Esse é o estagiário da redação. Ele fica atento às sugestões que chegam pelo BIP. Mas quem decide quais notícias vão virar reportagens no telejornalismo é o editor-chefe. Como o próprio cargo já informa, o editor-chefe é quem comanda o jornal. Mas deste profissional falamos daqui a pouco. Vamos voltar à reportagem. O repórter geralmente tem contato com a pauta que vai cumprir somente quando chega à redação no início do expediente. Como o lugar de repórter é na rua, nem bem chega e já sai para começar o trabalho. Enquanto a equipe da tarde sai, a outra, que trabalhou pela manhã, chega depois de produzir 3 reportagens. O trabalho é finalizado com a gravação da locução, o chamado off da matéria. 3, 2, 1. Cerca de 1.500 trabalhadores rurais de todo o estado vieram protestar em frente ao... Segundo Daniele Machado, mesmo com o fim do expediente, o jornalista precisa manter-se antenado. A função do repórter nunca acaba na hora do final do expediente. Você está sempre acompanhando a notícia, procurando se informar, casos novos, traz pauta para reportagem. Então, a função do repórter não é só as 5 horas de trabalho. É muito mais do que isso. É sempre estar procurando ser uma pessoa atualizada, porque eu acho que isso que faz uma boa reportagem e do repórter um diferencial para o jornalismo. Primeiro, para ser repórter, tem que gostar do que faz.
acima de tudo, porque a correria realmente é uma coisa que estressa, é o entrar e o sair do carro, é estar pensando na qual matéria você vai fazer, o texto que você às vezes já sai meio pensando e esquematizando como é que você vai fazer, uma passagem que você tem que cuidar. Então é todo um cuidado, na realidade é uma correria, assim, são 5 horas que a gente trabalha, parece que trabalhou 10 horas, pela atenção que a gente tem que ter com tudo, né? Desde o texto até a passagem, até o cuidado, né? Não tá descabelado no vídeo, então é um monte de coisinhas que realmente fazem a reportagem. Enquanto a equipe de jornalismo trabalha na produção do telejornal, que é o carro-chefe da emissora, outros setores funcionam a todo vapor. Vamos conhecer agora um pouco da história da TV Exclusiva. A emissora foi criada em 1990 e opera no canal 59 em UHF. O alcance de transmissão da TV Exclusiva abrange Curitiba e municípios da região metropolitana. Após a produção do programa, esse sinal chega até a gente, ou até a central técnica, através de cabos. Esses cabos chegam nesses PET, como você está vendo aqui, a gente endereça aqui para onde a gente vai mandar esse sinal. Ou vamos mandar para os distribuidores para processar esse sinal, nivelar, deixar o sinal igual dentro dos padrões de televisões. Após ter feito isso, isso sai daqui, vai para um controle mestre da emissora, onde é feito todo o processo de inserção de comerciais, logomarca da empresa, saindo daqui via cabo para o transmissor de alta potência. Esse transmissor joga esse sinal para uma antena, onde propaga aí em 360 graus para toda Curitiba e Grande Curitiba, atingindo mais ou menos 10 municípios. A Exclusiva já retransmitiu a programação das redes Record, Manchete, Rede Mulher e há um ano está ligada à Rede 21 de São Paulo. O diferencial da emissora é a exibição de programas produzidos em Curitiba. A programação local é exibida durante 5 horas por dia. Por esta valorização, já recebeu o prêmio Talento do Paraná. Nossa programação ela é basicamente constituída da parte local e da parte nacional. A parte local, de segunda a sexta-feira, das 14h15 às 18h, depois das 18h30 às 19h, aos sábados, das 14h15 até às 17h30, depois das 18h30 às 19h, e aos domingos, das 14 horas até às 16 horas. A programação da rede, ela vem praticamente montada e, digamos assim, pré-afinada, com os horários pré-estabelecidos e com a duração já dos intervalos, tanto a parte nacional como a parte local determinada. Das 10 horas e 45 minutos que a gente pode ficar aberto por força da nossa concessão, nós temos 5 horas e 15 de programação local e o restante de programação de rede. Seria a TV que mais tem programação local? Como é que é isso? É a TV que mais tem. Se você pegar a semana toda, é a TV que mais tem. Talvez no final de semana, algumas outras aí tenham mais espaço. Mas se você pegar a semana toda, é exclusiva. Isso a gente comprova. No próximo bloco, você vai saber como os cenários são montados antes de cada programa entrar no ar. Os produtores de cada programa precisam se preocupar com todos os detalhes, desde a montagem dos cenários até a maquiagem de cada um dos apresentadores. Durante a tarde, os estúdios da emissora são ocupados pela gravação dos programas. Olá, meus amigos da TV Exclusiva. O primeiro é o Giro Esportivo, exibido nos finais de tarde. Os produtores começam montando o cenário. Os banners já indicam que, ao contrário da maioria dos programas esportivos, os assuntos em pauta não vão tratar apenas do futebol. Chega o apresentador e discute as coordenadas a ser seguidas pela equipe antes da gravação. Eu queria saber, Guilherme, sobre Série C a gente não tem feito nada, né? Ainda não, gente. Todo dia tem um entrevistado diferente. E cada dia que eu chego aqui de manhã, eu já tenho que agendar o entrevistado para tarde.
Isso eu faço um dia antes, então eu chego na manhã de segunda-feira, ou de segunda-feira já está garantido. Eu agendo o entrevistado de terça-feira. E assim é todo dia. Como o programa do Fernando César é um programa curtinho e é um programa fácil de ser produzido, então eu ajudo na montagem do cenário, eu ajudo na maquiagem, às vezes, do entrevistado, que se é uma mulher, se é um homem, né? A gente precisa passar um pozinho, passar um batonzinho, a gente ajuda. Eu ajudo também. Eu vou buscar as imagens dos gols do final de semana nas emissoras que nos ajudam também nessa parte de imagens. Então a gente faz tudo um pouquinho, mas sai sempre perfeitinho. O entrevistado de hoje é levantador de peso. Olá, boa tarde. Vamos começar o programa falando... Não centralizarmos apenas no futebol. Claro que o futebol ele tem um apelo grande, um apelo popular, ainda mais Curitiba, tendo 3 times na primeira divisão. A gente não pode deixar de falar do futebol, do Atlético, do Curitiba, do Paraná. Mas a nossa vontade é abrir exatamente a TV exclusiva para falar de todos os esportes. Então, aqui, de segunda a sexta, normalmente, segundas-feiras, a gente faz um levantamento mostrando a classificação, mostrando os gols. A gente sempre tem os gols da rodada. O mesmo vale para quinta-feira, quando a gente tem jogos no meio de semana, jogos quarta-feira, ou até mesmo na quinta-feira. E aí, nos outros dias, a gente abre para falar de vôlei, para falar de basquete, para falar de iatismo, para falar de kart, automobilismo, corrida. O Clipe da Hora é outro programa gravado no estúdio. Estamos começando mais uma edição do Clipe da Hora. O apresentador Mauro Miller abre espaço para a divulgação de músicas nacionais, mas dá preferência aos artistas locais. É um programa que tem 4 edições na semana, de meia hora de duração, que toca videoclipe e fala sobre música, notícias, promoções, sorteios. E na segunda-feira ele tem toda segunda-feira tem um convidado que vem com um violão tocar e falar sobre carreira musical. Geralmente esse cara está lançando um CD ou é uma banda que está fazendo um trabalho musical e lançando um CD. E daí a gente faz isso na segunda-feira, de convidar o cara, fazer com que ele conte a história da banda e faça a divulgação do seu trabalho e toque violão e voz. E aí fica legal porque fica diferente do disco, né? Tocar aquela versão acústica da música e contar histórias. E os videoclipes vão rolando na sequência também, né? Eu te venero, eu te adoro, só não vou te enganar, porque eu sou sincero, baby, eu sou sincero, baby, eu sou. Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde, é um prazer imenso estar com vocês mais uma vez pelo canal 50. O programa Curitiba e Você é exibido ao vivo todas as tardes. Embora vá ao ar às 13h30 da tarde, o trabalho da produtora Ludmila Poi começa bem mais cedo. A gente chega de manhã aqui, começa a confirmar os convidados do dia, né? E deixar tudo pronto, deixar pronto o estúdio, todos os materiais que vão ser necessários para o programa, microfone, o que vai precisar, se os convidados vão trazer violão, alguma outra coisa assim. Isso a gente prepara pela manhã, né? Pela tarde a gente faz o roteiro do programa para todas as pessoas terem o tempo certo dos blocos, o nome certo dos convidados que irão participar. E daí, depois que o programa acaba, a gente ainda vai confirmar os convidados do outro dia, para já deixar tudo certinho, né, para outro dia, no outro dia pela manhã a gente só fazer todo o trabalho de novo, né, de confirmação dos materiais e o que vai ser preciso daí para realizar o programa. Para todas as outras funções ocorrerem bem, depende do dedinho do produtor, assim. Eu acho que o produtor é a espinha dorsal de qualquer projeto, programa para a TV. Assim. Mas o trabalho numa emissora não é feito apenas pelos produtores, apresentadores, jornalistas e cinegrafistas. Há uma grande equipe técnica responsável por colocar a televisão no ar e por transmitir os programas. Na sala de engenharia, o sinal de áudio e vídeo é padronizado e enviado a outros setores da emissora. Também aqui, o sinal da rede é recebido do satélite e retransmitido ao telespectador. Cada vez que acontece um problema num programa de televisão e o apresentador diz logo em seguida: "Desculpem a nossa falha técnica", essa frase pode causar confusão numa emissora.
Principalmente quando a falha não foi da equipe técnica. 80% não seria falha técnica, né? É mais falha operacional ou falha de sincronismo da equipe em si. Mas se existe um setor onde os técnicos não podem errar, é o master, porque daqui o sinal é enviado para a casa do telespectador. Se houver falhas, a TV sai do ar. O master é responsável por colocar a programação no ar, certo? Toda aquela produção que é feita, que você está cobrindo dentro da emissora, ela termina aqui. Ou seja, aqui é a ponta do iceberg, né? Tudo explode. Qualquer erro da gente aqui, ele é verificado na casa dos telespectadores. Falhas não são um assunto lá muito agradável, então vamos ao que interessa. É preciso terminar o telejornal. Neste caso, vamos voltar a acompanhar a produção das reportagens. Onde estará a equipe que saiu da emissora no início da tarde? No próximo bloco, vamos acompanhá-los durante uma matéria. Você vai saber ainda como funciona o departamento de criação de uma televisão. Todo bom programa precisa de uma cabeça criativa para elaborar vinhetas que entram num jornal ou num programa de entretenimento. Toda a parte gráfica e abertura dos programas é realizada dentro de um departamento especial. Cada um dos programas de uma emissora de televisão tem características próprias. Trata de assuntos distintos e é voltado para um determinado segmento de público. Esta distinção não fica clara apenas nos assuntos, mas no formato de cada produção. Cada programa tem uma cara que é única e o setor de criação da TV contribui para destacar essa identidade. Nesta sala funciona a editoria de arte. Todas as vinhetas, a parte gráfica das reportagens e tudo o que é imagem digital é editado aqui, na Ilha Não Linear. Os softwares mais modernos são usados pelo Departamento de Arte nas tarefas de composição estética das imagens veiculadas pela emissora. A escolha das cores, da movimentação das imagens, dos formatos das letras são decididos de acordo com as peculiaridades dos programas. E às vezes uma cor não combina com o jornal, mas combina com um programa de variedades, então você tem que estar meio que adaptando a cada situação uma cor. Você sempre tem que ter em mente que você tem que passar para o teu telespectador a informação. Isso é a coisa mais importante. Então, para você cuidar que as suas vinhetas não fiquem muito pesadas, não fiquem com uma cor que o telespectador não venha tá tendo facilidade para ver essa informação. Então, sempre o critério que a gente utiliza é que a informação apareça bem mais do que a arte em si. Mas e onde andará a equipe de reportagem que saiu para fazer a primeira matéria? Vamos acompanhar o trabalho da Simone Belo, do Ronaldo de Oliveira e do Jean Vieira, que estão chegando à delegacia de antitóxicos. A pauta é a prisão de uma quadrilha de traficantes de drogas. Como é uma entrevista coletiva, há outros colegas de profissão no mesmo lugar. Eles gravam algumas imagens, a entrevista com o delegado, e então é hora da passagem. E durante todo esse período, como a ação do grupo para poder enquadrá-los no artigo 12, que é o tráfico de drogas. Primeiro a gente chega no local, eu vejo o que vai render de imagem ou não, né? Enfim, ele sabe também o que ele tem que fazer, então a gente não precisa estar falando, olha, filme isso, filme aquilo, porque o cinegrafista sabe da sua função. Mas assim, se eu vou colocar algo específico no texto, daí realmente eu tenho que avisar o cinegrafista para que ele possa fazer alguns takes a mais desse objeto ou dessa pessoa para que eu possa citar no texto. A passagem ela pode ser feita no final do evento ou do fato ou durante o evento, né? Então a gente tem essas duas opções. Esta equipe possui mais uma pessoinha, só que esta ainda não pode ajudar na reportagem. Pois é, nós somos em 4, assim, mas por enquanto, assim, o Leonardo está aguentando bem e não tem incomodado, assim. Eu já estou no 8º mês de gravidez, né? 8 meses e 1 semana, quase indo para o 9º mês, e ele acompanha todas as pautas, assim, blitz policial, tudo ele faz, né? Desde cultura até realmente matérias policiais. Ronaldo, como a maioria dos cinegrafistas, não gosta muito de aparecer no vídeo e fica tímido ao dar entrevista. Ai, Sandra, agora não sei. A gente sempre conversa para ver qual é melhor as imagens que a gente pode fazer. A gente opina um no trabalho do outro e assim vai caminhando. Ele fica seguro mesmo quando está atrás da câmera.
ganhar tempo, Simone grava o off da matéria no carro. Tanto que eles nem se importaram com a presença da imprensa. Como esta reportagem vai ser exibida no telejornal daqui a pouco mais de 3 horas, precisa ser editada rapidamente. Olha aí a nossa editora-chefe trabalhando de novo. Ela é quem edita o VT. Assim que eu chego na televisão, eu já começo o trabalho de edição. Trabalho de edição de texto para poder mandar para o editor de imagem, que é um único editor também. Então, um trabalho muito sincronizado, que enquanto eu faço a edição de texto, ele está fazendo a edição de imagem, para a gente não perder tempo. Porque existem situações que a gente edita 8, 9 VTs por dia para pôr no ar no final da tarde. A equipe da tarde tem uma realidade um pouco diferente. Eles têm que cumprir 3 pautas por dia, com a diferença que a primeira pauta e a segunda pauta entram para o jornal obrigatoriamente. Então, eles têm o trabalho de ir para a rua, enfrentar o trânsito, executar a pauta, trazer a fita para a televisão, para dar tempo de eu editar o material e esse material entrar no jornal do dia. Silvana vai nos contar o que mais faz o editor-chefe do Jornal da Cidade. Tem que ser uma pessoa de muito pulso. Você tem que saber se impor, só que sem aquela máscara de eu sou o chefe, sou eu que mando. E é uma coisa que a gente prioriza no Jornal da Cidade, foi uma coisa que a gente discutiu desde a primeira reunião para colocar o jornal no ar. Ou as pessoas se respeitam, ou o jornal não funciona. Então, a minha relação com a minha equipe é uma relação de editora para a equipe. Mas atrás disso tem a Silvana, amiga. Mas na hora de pôr o jornal no ar, é de igual para igual. A gente sabe reconhecer quando a pessoa acerta, mas a gente sabe cobrar quando a pessoa erra. Então, isso é muito separado, o pessoal do profissional. Isso tem funcionado muito bem. O nosso público é um público segmentado, que quer saber de Curitiba e quer saber da região metropolitana. Então, a prioridade vai ser sempre Curitiba e região metropolitana. A notícia que vai interferir diretamente na vida daquela pessoa que vive nesse meio. A gente se preocupa muito com quem está vivendo na periferia. Como é que vive aquela pessoa na região metropolitana que não tem tanto recurso? Sabe? Então, a gente vai buscar todos os cantos de Curitiba e região para mostrar o que está acontecendo num lado que as pessoas muitas vezes não conhecem. Depois de passar pela Silvana, a matéria vai para a ilha de edição, onde é montada pelo editor de imagens. E o trabalho dele também precisa ser muito rápido. Você tem que ter uma certa agilidade, né? E você tem que colocar as imagens de acordo com o texto, porque senão vai ficar uma matéria sem sentido você colocar uma imagem que não tem nada a ver com o texto. Muitas vezes está no ar e ainda a gente está editando aqui. E a gente edita uma média de 7, 8 matérias por dia. Você tem que ter um sangue frio na hora ali, porque se você ficar nervoso ou se desligar do assunto, você não consegue terminar a matéria e muito menos entregar a tempo de ir para o ar, né? Antes de fechar o telejornal, é preciso gravar e editar a agenda e a temperatura. 3, 2, 1. A Fundação Morina Valente, que cuida de 30 crianças, necessita de doações de óleo vegetal, feijão. Luciana Pombo, que daqui a pouco vai apresentar o telejornal, escreve o texto que ela mesma vai ler para chamar a reportagem. Outras 4 pessoas foram detidas por porte de entorpecentes. Depois de escrever todos os textos, que no telejornalismo chamamos de cabeças, a Luciana vai para a maquiagem. Sombra, batom, pó e cabelo precisam ficar perfeitos, mas sem chamar a atenção. O que vale no jornalismo é a notícia. Apresentar uma consequência de todo o trabalho que você fez anteriormente. Então, se todo o trabalho que você fez, você teve conhecimento, você saiu tudo certinho, era exatamente aquilo, não foi na corrida, na hora de apresentar fica fácil. Agora, se no teu dia a dia, na tarde, foi tudo corrido, tudo mudou, despencou pauta, aí na hora do ao vivo, na hora que você entra ali para sentar, você já entra tensa. E quando você entra tensa, às vezes sai uma falhinha, não dá para evitar. Nós começamos a abrir canal para o telespectador participar do jornal agora. E o resultado tem sido interessante, assim. Não esperávamos que seria tão interessante quanto tem sido durante as entrevistas, principalmente ao vivo. O nosso telespectador pode ligar e pode participar e fazer a pergunta que quiser. Esses dias, por exemplo, tivemos um tema bastante polêmico e as pessoas ligaram bastante. Além disso, também ligam para a pauta, mandam e-mail e sugestões. E esse é o retorno que a gente precisa, o feedback que faz com que você sinta que o teu trabalho está dando certo. Você pensa que o trabalho acabou? Ainda não. Ela volta para a redação e, com a ajuda da Silvana, confere os tempos de cada matéria, para ter certeza de que o telejornal terá 30 minutos. 24 e 23. Então tá, vamos ver se a gente tem break para ver se tem que derrubar alguma coisa.
Oi, Bruno. Tudo bem? Tudo bem. Quanto tempo tem de break? 1h55. Que horas que eu entro? Tá, e que horas eu saio? Até 19? Então tá bom. Obrigada. Tchau. 31 de produção. Uhum. Fechou, então. As fitas com todas as reportagens precisam ser colocadas na ordem que vão ser exibidas. Olha aí a Heloísa de novo. Ela é coringa da redação. É produtora do esporte, cuida do arquivo de fitas, opera o teleprompter no estúdio e agora leva as fitas para a switcher. A switcher é a sala onde ficam o diretor de TV, o operador de VT, o sonoplasta, o operador de caracteres e o editor-chefe. O trabalho deles é realizado enquanto o telejornal é exibido ao vivo. O operador de VT coloca as matérias no ar. O sonoplasta cuida do som. O diretor de TV escolhe qual das câmeras no estúdio usar. O operador de caracteres escreve os textos com os nomes das pessoas que aparecem nas reportagens. Todos eles trabalham sob o comando da editora-chefe. Na sala do Master, outro operador informa sobre o tempo de cada intervalo e quanto falta para acabar o telejornal. Atenção! Convidamos todos para participar, né, André? E o Jornal da Cidade termina aqui. Amanhã a gente volta com muito mais informações. Boa noite para você e você fica agora. Fim do telejornal e mais um expediente que acaba. Como disse a Silvana, o trabalho só fica bem feito quando se tem uma boa equipe, competente, motivada, unida e feliz com o que faz.